Olá, pessoal! Nas últimas semanas, ocorreram alguns eventos interessantes no mundo da inteligência artificial. Então, sobre o que será o vídeo de hoje? No dia 23 de setembro de 2024, Sam Altman, diretor executivo da OpenAI, publicou um novo ensaio curto compartilhando sua visão sobre o futuro próximo da humanidade e da inteligência artificial. Além disso, em outubro, Dario Amodei, diretor executivo da Anthropic, a segunda empresa mais relevante no campo da inteligência artificial atualmente, também publicou um ensaio. O texto dele foi mais interessante e detalhado que o de Sam. Hoje faremos a análise de dois ensaios de uma só vez. Você está no canal Mundo 5.0, então vamos começar! Antes de começarmos com os ensaios, gostaria de compartilhar uma notícia importante. Em setembro de 2024, a OpenAI lançou uma atualização de seu modelo chamada GPT-4o1 Preview. E isso é muito significativo. O 1 é uma tecnologia que inclui habilidades de raciocínio altamente avançadas. Não é que antes o modelo de inteligência artificial não raciocinasse. É claro que ele fazia isso, mas agora é um nível completamente novo. Vou dar um exemplo extremamente simples e primitivo, mas bem claro, de como isso funciona. Imagine que você está com seus amigos jogando um quiz de perguntas e respostas. E as regras do quiz permitem que você pesquise e procure qualquer informação no Google, exceto a resposta direta para a pergunta. Ou seja, você pode buscar respostas indiretas, mas não pode procurar diretamente a resposta que seus amigos perguntaram. E aí, o apresentador do quiz faz a seguinte pergunta: em qual país é mais barato comprar um macaco? Se você se comportar como um modelo comum de inteligência artificial, não a versão O1, mas a versão anterior, você vai procurar a resposta na sua cabeça e, dependendo de ter ou não essa resposta, terá algumas opções. Se você souber a resposta, talvez porque já assistiu a um programa de TV sobre macacos, você simplesmente dá a resposta e, claro, vence esse round do quiz. Mas, se você não souber a resposta, pode dar um chute, tipo no Quênia, porque isso simplesmente veio à sua cabeça. Ou pode dizer, não sei, e aí perderá a rodada. Mas lembre-se de que as regras do quiz permitem que você raciocine e pesquise tudo, exceto a resposta direta para a pergunta. Portanto, se você não souber a resposta exata, poderá começar a raciocinar de forma complexa e lógica. Por exemplo, assim, primeiro, você pode pensar ou pesquisar em quais países vivem macacos. É evidente que não são todos os países do mundo, mas um número específico. Depois, você pode refletir sobre quais desses países têm as menores rendas per capita. Obviamente, se alguns países têm rendas baixas, é provável que o trabalho seja mais barato e que o tráfico ilegal de animais esteja mais presente, o que pode significar que o custo da captura dos macacos também seja mais baixo. Assim, você reduz sua lista de países e, por fim, pode procurar onde o nível de caça ilegal é mais alto. Desse modo, você chega à resposta. Neste caso, a resposta correta é a Indonésia. A Indonésia tem uma renda per capita relativamente baixa, um alto nível de caça ilegal e, claro, é um habitat natural para macacos. Dessa forma indireta, buscando respostas para questões auxiliares, você consegue chegar à solução principal. Como mencionei anteriormente, claro que modelos de inteligência artificial, como o ChatGPT, Claude e outros, já raciocinavam antes. Mas até então, eles tinham pouco tempo alocado para esses raciocínios, e por isso, a maioria das vezes, buscavam respostas diretamente na base de conhecimento que já possuíam. Ou seja, tentavam encontrar uma resposta direta para uma pergunta direta. Porém, isso nem sempre é possível, especialmente quando se trata de resolver problemas novos e criativos que ninguém tinha tentado resolver antes ou perguntas que nunca foram feitas. Por isso, na versão O1, o modelo de inteligência artificial tem muito mais tempo para realizar essas pesquisas internas, para raciocinar profundamente, analisar todos os dados de diferentes ângulos e, assim, fornecer uma resposta correta. Assim como nenhum cientista faz uma descoberta em 5 minutos, a inteligência artificial também não pode fazer isso em 5 segundos. Mas, se você der a ela muito mais tempo, o resultado pode ser fantástico. Qual é a importância dessa descoberta?
Ela mostra que a tecnologia de inteligência artificial está evoluindo para resolver questões complexas e gerar novas ideias. O O1 Preview já está disponível para todos os assinantes pagos do ChatGPT, embora seja uma versão bastante limitada. A versão completa será mais abrangente e terá muito mais funcionalidades. Suspeito que em breve veremos versões corporativas dessa tecnologia, que permitirão que a IA pesquise respostas por horas ou até dias, em vez de apenas alguns minutos, como está disponível para nós, usuários comuns. Graças à alta velocidade de processamento da inteligência artificial, uma pesquisa que dura um dia inteiro pode ser comparada a anos ou até décadas de trabalho de um grupo de cientistas humanos. Não vou entrar em detalhes sobre como esse modelo se destacou em testes, Olimpíadas, exames, etc. Quem estiver interessado pode procurar essas informações por conta própria. Então, vamos ver o que os líderes das duas empresas tecnológicas mais avançadas na área de inteligência artificial têm a nos dizer. Vamos começar pelo ensaio de Sam Altman, intitulado A Era da Inteligência. Não vamos ler o texto na íntegra, mas destacar o que há de mais interessante e importante. Se quiser, você pode lê-lo completo através do link na descrição. Se você ainda não sabe quem é Altman, aqui vai um breve resumo. Ele é fundador e atual diretor executivo da OpenAI, empresa criada em 2015. A OpenAI é responsável pelo desenvolvimento do ChatGPT, o chatbot de inteligência artificial mais conhecido e avançado até agora. Antes disso, de 2014 a 2019, Altman foi diretor executivo da Y Combinator. Esse é um grande fundo de investimentos especializado em startups, especialmente em seus estágios iniciais. Eles são famosos por terem investido em empresas como Airbnb, Uber e muitas outras que usamos hoje em dia. Além disso, Altman assumiu temporariamente o cargo de diretor do Reddit durante uma troca de comando. Ele foi escolhido para a posição porque os investimentos no Reddit eram feitos pelo próprio Y Combinator. Agora, vamos começar a explorar o ensaio. Nas próximas 2 décadas, seremos capazes de realizar coisas que nossos avós considerariam mágicas. Isso não acontecerá de uma vez, mas logo poderemos trabalhar com inteligência artificial que nos ajudará a fazer muito mais do que poderíamos sem ela. Eventualmente, cada um de nós terá uma equipe pessoal de IA, composta por especialistas virtuais em diferentes áreas, que trabalharão juntos para criar praticamente tudo o que possamos imaginar. Nossos filhos terão professores virtuais que poderão dar aulas personalizadas sobre qualquer assunto, em qualquer idioma e no ritmo que eles precisarem. Podemos imaginar ideias semelhantes para melhorar a saúde, criar qualquer software que possamos conceber e muito mais. Com essas novas capacidades, podemos garantir prosperidade universal em um nível que hoje parece inimaginável. No futuro, a vida de todos pode ser melhor do que é agora. A prosperidade por si só não faz as pessoas felizes, é claro. Existem muitas pessoas ricas que são infelizes, mas ela vai melhorar significativamente a vida das pessoas em todo o mundo. Aqui está uma visão restrita da história da humanidade. Depois de milênios de descobertas científicas e progresso tecnológico, aprendemos a derreter areia, adicionar algumas impurezas com uma precisão impressionante em escalas incrivelmente pequenas, transformá-la em chips de computador, passar energia por eles e, finalmente, criar sistemas que podem desenvolver inteligências artificiais cada vez mais poderosas. Talvez esse seja o fato mais importante da história até agora. É possível que tenhamos uma superinteligência dentro de alguns milhares de dias. Isso pode levar mais tempo, mas tenho certeza de que chegaremos lá. Como chegamos à beira desse próximo salto de prosperidade? Em 3 palavras. Aprendizado profundo funcionou. Em 15 palavras, aprendizado profundo funcionou, melhorou de forma previsível com o escalonamento e alocamos cada vez mais recursos para isso. Este é o verdadeiro avanço. A humanidade criou um algoritmo que realmente pode aprender qualquer distribuição de dados, ou, essencialmente, as regras básicas que geram qualquer distribuição de dados. Quanto mais computação de dados temos disponível, mais esse algoritmo ajuda as pessoas a resolver problemas complexos com precisão. Percebi que por mais tempo que eu passe refletindo sobre isso, nunca consegui compreender totalmente
o quanto isso é importante. Em breve, os modelos de IA servirão como assistentes pessoais autônomos, que realizarão certas tarefas em nosso nome, como coordenar cuidados médicos. Em algum momento, os sistemas de IA serão tão avançados que nos ajudarão a criar sistemas de próxima geração ainda melhores e a alcançar progresso científico em todas as áreas. A tecnologia nos levou da Idade da Pedra à Era Agrícola e depois à Era Industrial. Daqui em diante, o caminho para a Era da Inteligência será pavimentado com computação, energia e a vontade humana. Se queremos que a IA esteja disponível para o maior número possível de pessoas, precisamos reduzir o custo da computação e torná-la acessível a todos, o que exige uma grande quantidade de energia e microchips. Se não construirmos a infraestrutura necessária, a IA se tornará um recurso muito limitado, que gerará conflitos e será principalmente uma ferramenta para os ricos. Acredito que o futuro será tão brilhante que ninguém conseguirá descrevê-lo completamente agora. A característica definidora da Era da Razão será a prosperidade em massa. Embora isso aconteça gradualmente, os triunfos impressionantes, a mudança climática, a fundação de colônias espaciais e a descoberta de toda a física eventualmente se tornarão normais. Com inteligência quase infinita e excesso de energia, capacidade de gerar grandes ideias e colocá-las em prática, podemos fazer muito. Como vimos com outras tecnologias, haverá desvantagens, e precisamos começar a trabalhar agora para maximizar os benefícios da IA, minimizando os danos. Um exemplo é que esperamos que essa tecnologia possa provocar mudanças significativas no mercado de trabalho, tanto positivas quanto negativas, nos próximos anos, mas a maioria dos empregos mudará mais devagar do que a maioria das pessoas pensa, e não tenho medo de que fiquemos sem coisas para fazer. As pessoas têm um desejo inato de criar e ser úteis umas às outras, e a inteligência artificial nos permitirá expandir nossas capacidades como nunca antes. Como sociedade, voltaremos a um mundo em expansão e poderemos nos concentrar novamente em jogos de soma positiva. Muitas das atividades que fazemos hoje pareceriam uma perda de tempo para pessoas que viveram há algumas centenas de anos. Mas hoje, ninguém olha para trás querendo ser acendedor de lampiões. Se um acendedor de lampiões pudesse ver o mundo de hoje, ele pensaria que a prosperidade ao redor é inimaginável. E se pudéssemos nos transportar para daqui a 100 anos, a prosperidade ao nosso redor seria igualmente inimaginável. Esse foi o ensaio de Sam Altman, fundador da OpenAI. Como eu mencionei, foi bastante curto e abstrato. Resumindo, podemos apenas dizer que Sam é a favor de tudo que é bom e contra tudo que é ruim. E agora vamos para algo realmente muito interessante: o ensaio de Dario Amodei. No momento, ele é fundador e CEO da Anthropic. Até 2016, trabalhou no Google como pesquisador no Google Brain, onde estudava temas na interseção entre neurobiologia e inteligência artificial. Depois disso, em 2016, entrou na OpenAI e foi vice-presidente de pesquisas durante 5 anos. Em 2021, fundou a Anthropic junto com sua irmã e, desde então, é o líder dessa organização. Hoje, a Anthropic é a segunda empresa mais relevante no campo da inteligência artificial. Seu serviço Claude, um concorrente do ChatGPT, às vezes ultrapassa a concorrência ao oferecer funcionalidades únicas. Mas logo, a OpenAI recupera o terreno com atualizações em seu modelo. Enfim, embora a Anthropic seja menos conhecida, sua influência é significativa. E foi assim que Dario Amodei, chefe da empresa, escreveu o ensaio Máquinas que Amam Cuidar. Como a IA pode tornar o mundo melhor? Ele é mais detalhado e argumentado do que o ensaio de Sam Altman, trazendo um contexto amplo e um conteúdo significativo. Para vocês, selecionei os pontos-chave, mantendo a essência. Vamos começar pela introdução. Eu penso e falo muito sobre os riscos associados à inteligência artificial poderosa. A Anthropic realiza muitas pesquisas sobre como minimizar esses riscos. Por causa disso, as pessoas às vezes concluem que sou pessimista ou um doomer, que acredita que a IA será principalmente negativa ou perigosa. Eu não vejo as coisas assim. Na verdade,
Uma das principais razões pelas quais me concentro nos riscos é que eles são a única coisa que se interpõe entre nós e o que vejo como um futuro fundamentalmente positivo. Acredito que a maioria das pessoas subestima o quão radicais podem ser os benefícios da inteligência artificial. Da mesma forma, acho que a maioria subestima a seriedade dos riscos. Neste ensaio, tento delinear como esse lado positivo poderia parecer, como o mundo com uma inteligência artificial poderosa poderia ser, se tudo desse certo. Busco fazer suposições razoáveis e úteis que capturem a essência do que está por vir, mesmo que muitos detalhes acabem errados. Incluo muitos detalhes porque acredito que uma visão concreta promove melhor a discussão do que uma visão vaga e abstrata. Primeiro, gostaria de explicar brevemente por que eu e a Anthropic não falamos tanto sobre os benefícios da inteligência artificial poderosa e por que, provavelmente, continuaremos focando bastante nos riscos. Em particular, fiz essa escolha para maximizar o impacto. O desenvolvimento principal da tecnologia de IA e muitos de seus benefícios parecem inevitáveis, impulsionados principalmente por forças de mercado. Por outro lado, os riscos não são predeterminados e nossas ações podem influenciar significativamente suas probabilidades. Evitar a percepção de propaganda. Quando empresas de IA falam sobre todos os benefícios impressionantes da IA, isso pode parecer propaganda ou uma tentativa de desviar a atenção das falhas. Acho que passar muito tempo promovendo nossas ideias faz mal para a alma. Evitar a mania de grandeza. Fico incomodado com a forma como muitas figuras públicas, discutindo os riscos da IA, falam sobre o mundo pós-AGI, como se fosse sua missão pessoal conduzir a humanidade como profetas liderando um povo à salvação. Acho perigoso ver empresas como criadoras solitárias do futuro e abordar metas tecnológicas práticas em termos quase religiosos. Evitar um tom de ficção científica. Embora eu acredite que a maioria subestima as vantagens da IA poderosa, uma pequena comunidade de pessoas às vezes exagera nisso com um tom excessivamente ficcional. Por exemplo, discutindo transferência de consciência, exploração espacial ou outros temas cyberpunk. Isso faz com que muitas pessoas levem essas ideias menos a sério. O problema não é se essas tecnologias são possíveis, mas sim que essa vibe carrega implicitamente uma bagagem cultural sobre como o futuro desejável deve ser e como as questões sociais se desenrolarão. Muitas vezes, parece uma fantasia para uma subcultura restrita e afasta a maioria das pessoas. Apesar dessas preocupações, acredito que é importante discutir como poderia ser um bom mundo com inteligência artificial poderosa, ao mesmo tempo em que evitamos esses problemas. Acho essencial ter uma visão inspiradora do futuro, não apenas um plano para apagar incêndios. Muitos impactos da IA poderosa são hostis ou perigosos, mas, no fim das contas, deve haver algo pelo que lutar, um resultado de soma positiva em que todos saiam ganhando. Algo que uma as pessoas, que as faça superar suas diferenças e enfrentar os desafios que virão. O medo é um tipo de motivação, mas não é suficiente. Precisamos de esperança. A lista de aplicações positivas da IA poderosa é incrivelmente extensa, incluindo robótica, manufatura, energia e muito mais, mas vou me concentrar em algumas áreas que acredito ter o maior potencial de melhorar diretamente a qualidade de vida humana. 5 categorias que mais me preocupam: biologia e saúde física, neurociência e mente, desenvolvimento econômico e pobreza, paz e governança, trabalho e propósito. Minhas previsões serão radicais, se comparadas à maioria dos padrões, exceto pelas ideias de ficção científica sobre a singularidade. Mas digo isso com sinceridade e seriedade. Tudo o que estou dizendo pode estar errado. Reitero minha ideia do parágrafo anterior. Pelo menos tentei justificar minhas opiniões com uma avaliação semi-analítica sobre o quão rápido o progresso pode se acelerar em diferentes áreas e o que isso pode significar na prática. Tenho a sorte de ter experiência profissional em biologia e neurociência, e sou um entusiasta bem informado em desenvolvimento econômico, mas sei que, ainda assim, posso entender muitas coisas de forma incorreta. Ao escrever este ensaio, percebi que seria útil reunir um grupo de especialistas nessas áreas: biologia, economia
relações internacionais e outras, para criar uma versão muito mais robusta e fundamentada do que estou apresentando aqui. O ideal é que meus esforços sejam vistos como um ponto de partida para esse grupo. Aqui vem uma explicação pessoal dele. Ele menciona que escreveu esta versão do ensaio sozinho, provavelmente sem a colaboração de ninguém, mas que no futuro próximo pretende envolver especialistas de cada área para juntos escreverem um trabalho mais sério, detalhado e abrangente. O primeiro capítulo preliminar aborda os principais pressupostos e a estrutura. Para tornar este ensaio mais preciso e fundamentado, é útil definir claramente o que queremos dizer com inteligência artificial poderosa, ou seja, o ponto a partir do qual começaremos a contar esses 5 a 10 anos, e também formar uma visão de como essa IA afetará a sociedade. É evidente que muitas pessoas são céticas quanto à possibilidade de uma IA poderosa surgir em breve, enquanto outras duvidam que isso vá acontecer algum dia. Acredito que isso pode ocorrer já em 2026, embora haja a possibilidade de que demore muito mais. Mas no contexto deste ensaio, gostaria de deixar de lado essas questões temporais, assumir que isso acontecerá em breve e focar no que poderá acontecer nos próximos 5 a 10 anos. Também quero tentar imaginar como seria tal sistema, quais seriam suas capacidades e como ele interagiria, mesmo que haja divergências sobre isso. Por inteligência artificial poderosa, refiro-me a um modelo de IA que provavelmente terá uma forma semelhante aos modelos de linguagem de hoje, LLMs, embora possa ser baseado em uma arquitetura diferente, incluir várias outras modelos interagindo entre si ou ser treinado de outra maneira. Ele teria as seguintes características. Em termos de puro intelecto, seria mais inteligente que um vencedor do Prêmio Nobel na maioria das áreas relevantes, como biologia, programação, matemática, engenharia, escrita, entre outras. Isso significa que ele poderia provar teoremas matemáticos não resolvidos, escrever romances extremamente bons, criar complexos sistemas de código do zero e assim por diante. Além de ser apenas uma entidade inteligente com a qual se pode conversar, ele teria todos os interfaces disponíveis para um ser humano que trabalha no espaço virtual, incluindo texto, áudio, vídeo, controle de mouse e teclado, além de acesso à internet. A IA poderia executar qualquer ação ou controlar algo remotamente através dessas interfaces, incluindo realizar tarefas na internet, dar ou receber instruções de pessoas, encomendar materiais, supervisionar experimentos, assistir ou criar vídeos e assim por diante. Ela executaria todas essas tarefas com o mesmo nível de habilidade que as pessoas mais talentosas do mundo. Essa IA não se limitaria a responder passivamente a perguntas. Em vez disso, poderia receber tarefas que levariam horas, dias ou semanas para serem concluídas. Depois, partiria para realizar essas tarefas de forma independente, como um funcionário inteligente, pedindo esclarecimentos apenas quando necessário. Aqui vai minha observação. Lembram que no início do vídeo eu falei sobre o O1 Preview, sobre os modelos que têm bastante tempo para pensar e encontrar respostas para certas perguntas? Pois bem, o Dario Amodei está falando exatamente sobre isso. Essas futuras IAs vão receber uma tarefa sua: se afastar, pensar, buscar informações adicionais, realizar ações e depois voltar com o resultado. É por isso que mencionei essa tecnologia, porque ela é, digamos assim, o protótipo, o precursor dessa tecnologia principal que vai realmente executar tarefas de forma autônoma. Vamos continuar. Ele não tem uma forma física, exceto na tela de um computador, mas pode controlar ferramentas físicas existentes, robôs ou equipamentos de laboratório através de um computador. Teoricamente, ele pode até mesmo criar robôs ou equipamentos para seu próprio uso. Os recursos usados para treinar o modelo podem ser redirecionados para executar milhões de instâncias dele. Isso está em linha com o tamanho dos clusters previstos para 2027. E o modelo pode processar informações e gerar ações cerca de 10 a 100 vezes mais rápido que um ser humano. No entanto, pode ser limitado pelo tempo de resposta do mundo físico ou do software com o qual interage. Uma pequena observação novamente. De fato, grandes data centers estão sendo construídos para a IA
com uma enorme quantidade de servidores e placas de vídeo que consomem muita eletricidade. Nos Estados Unidos, isso se tornou um problema. A energia não é suficiente e os data centers são distribuídos em diferentes locais, conectando-se a diferentes usinas. Embora o modelo possa ser único, a distância física entre os data centers causa pequenos, mas às vezes perceptíveis, atrasos. Por exemplo, uma solicitação pode viajar pelo país, aumentando o tempo de resposta. Para tarefas complexas, isso é crítico, e é por isso que os engenheiros procuram construir clusters interconectados mais próximos uns dos outros, para minimizar os atrasos. O objetivo é tornar o tempo de resposta o mais rápido possível, como ao reproduzir um vídeo no YouTube, para que o usuário não perceba nenhum atraso. Dario Amodei, em seu ensaio, descreve como a IA enfrenta as limitações do mundo físico e quais soluções estão sendo aplicadas. Vamos continuar. Cada uma dessas milhões de cópias da IA poderá agir de forma independente, executando tarefas separadas, ou, quando necessário, todas elas poderão trabalhar juntas como as pessoas cooperam, possivelmente com subgrupos diferentes ajustados para realizar tarefas específicas. É evidente que uma entidade assim seria capaz de resolver problemas muito complexos rapidamente, mas é difícil para as pessoas compreenderem o quão rápido isso poderia ser. Duas visões extremas me parecem erradas. Por um lado, pode-se imaginar que o mundo se transformaria instantaneamente, em questão de segundos ou dias, porque essa inteligência superior evoluiria e resolveria quase todos os problemas científicos, de engenharia e de produção de forma instantânea. O problema é que existem limitações físicas e práticas reais, como a criação de equipamentos ou a execução de experimentos biológicos. A inteligência pode ser muito poderosa, mas não é mágica. Por outro lado, o contrário também é improvável. Pensar que o progresso tecnológico seria limitado por dados do mundo real ou por fatores sociais, e que uma IA superior à humana teria pouco impacto. Isso me parece igualmente improvável. Consigo pensar em centenas de problemas científicos ou até sociais em que um grande grupo de pessoas verdadeiramente inteligentes poderia acelerar significativamente o progresso, especialmente se não ficassem restritas apenas à análise, mas pudessem influenciar eventos no mundo real. A verdade provavelmente está em algum lugar no meio, uma mistura confusa dessas duas perspectivas extremas, que varia dependendo da tarefa e do campo de aplicação. Presumo que a lista de fatores que limitam ou complementam a inteligência inclui a velocidade do mundo externo. Agentes inteligentes precisam agir de forma interativa no mundo para alcançar algo, assim como aprender. Mas o mundo não se move tão rápido. Células e animais têm uma velocidade fixa, o que significa que experimentos com eles demoram um tempo específico, que pode ser incompreensível. O mesmo vale para equipamentos, ciência dos materiais, tudo relacionado à interação com pessoas e até mesmo nossa infraestrutura de software existente. Além disso, a ciência muitas vezes requer a realização de muitos experimentos em sequência, cada um baseado no anterior. Tudo isso significa que a velocidade com que um grande projeto, como o desenvolvimento de uma cura para o câncer, pode ser concluído, tem um mínimo intransponível que não pode ser reduzido, mesmo se a inteligência continuar a crescer. A necessidade de dados. Às vezes, faltam dados brutos e, na ausência deles, mais inteligência não ajuda. Físicos nucleares modernos são muito criativos e desenvolveram muitas teorias, mas carecem de dados para escolher entre elas, porque os dados dos aceleradores de partículas são muito limitados. Não está claro se eles seriam muito mais eficazes com uma superinteligência, a não ser que pudessem acelerar a construção de um acelerador maior. Complexidade interna. Algumas coisas são, por natureza, imprevisíveis ou caóticas. E mesmo a inteligência artificial mais poderosa não consegue prever ou decifrá-las significativamente melhor do que um ser humano ou um computador. Por exemplo, mesmo uma IA incrivelmente avançada só pode fazer progressos mínimos ao lidar com sistemas caóticos, como o problema dos 3 corpos. Limitações humanas. Muitas coisas não podem ser feitas sem violar leis, prejudicar pessoas ou desestabilizar a sociedade. Muitas estruturas da sociedade humana são ineficientes ou até mesmo prejudiciais, mas são difíceis de mudar enquanto seguimos restrições,
como exigências legais para testes clínicos, a disposição das pessoas de mudar seus hábitos ou o comportamento dos governos. Leis físicas. Esta é uma versão mais rígida do primeiro ponto. Existem certas leis físicas que parecem inquebráveis. Viajar mais rápido que a luz é impossível. Há um limite para o número de transistores que podem ser colocados por centímetro quadrado em chips antes que se tornem instáveis. As computações exigem um mínimo de energia por bit apagado, o que limita a densidade dos cálculos no mundo. Existem outras leis que não podem ser superadas. Há também uma distinção baseada no tempo. O que é um obstáculo sério agora pode se tornar mais flexível para a inteligência no futuro. Por exemplo, a inteligência artificial pode desenvolver uma nova metodologia experimental que nos permita estudar, em laboratório, fenômenos que antes exigiam experimentos em organismos vivos. Ou pode criar ferramentas necessárias para coletar novos dados, como um acelerador de partículas mais poderoso. Assim, podemos imaginar um cenário em que a inteligência inicialmente enfrenta fortes limitações de outros fatores, mas, ao longo do tempo, começa a contorná-los cada vez mais, mesmo que esses fatores nunca desapareçam completamente, como as leis físicas. A questão central é a velocidade com que isso acontece e a ordem em que se desenrola. A biologia é uma área em que o progresso científico tem o maior potencial para melhorar a qualidade de vida das pessoas. No século passado, algumas das doenças mais antigas da humanidade, como a varíola, foram finalmente erradicadas, mas muitas outras ainda existem. E sua erradicação seria um feito monumental. Além disso, a ciência biológica tem o potencial de melhorar fundamentalmente a saúde humana, prolongando a vida saudável, aumentando o controle sobre nossos processos biológicos e resolvendo problemas cotidianos que hoje consideramos parte inevitável de nossa existência. Durante muito tempo, muitos biólogos foram céticos em relação ao valor da IA e dos Big Data na biologia. Historicamente, matemáticos, programadores e físicos que aplicaram suas habilidades à biologia nos últimos 30 anos obtiveram algum sucesso, mas não tiveram o impacto verdadeiramente transformador que muitos esperavam inicialmente. Parte desse ceticismo foi dissipada por grandes avanços, como o algoritmo AlphaFold, que merecidamente rendeu aos seus criadores o Prêmio Nobel de Química. Mas acredito que adotar uma visão pessimista sobre a IA é um erro. A forma correta de pensar sobre a IA não é como uma ferramenta de análise de dados, mas como um biólogo virtual, que executa todas as tarefas realizadas por biólogos, incluindo projetar e realizar experimentos no mundo real, operando robôs de laboratório ou orientando pessoas sobre quais experimentos realizar, como um orientador científico faz com seus alunos de pós-graduação. A invenção de novos métodos biológicos ou técnicas de medição acelera todo o processo de pesquisa e pode realmente impulsionar o desenvolvimento da biologia. Explicando de onde acredito que pode surgir essa aceleração, grande parte do progresso na biologia veio de um número muito pequeno de descobertas fundamentais, muitas vezes associadas a amplas ferramentas de medição ou técnicas que possibilitam intervenções precisas ou programadas em sistemas biológicos. A cada ano, talvez ocorra uma grande descoberta desse tipo, que em conjunto representa mais de 50% do progresso em biologia. Algumas dessas descobertas, ao longo das décadas, nos proporcionaram o conhecimento científico básico da biologia e a criação de alguns dos tratamentos médicos mais eficazes. Aqui estão alguns exemplos. CRISPR, um método que permite editar qualquer gene em organismos vivos, substituindo uma sequência de genes por outra. Diversos tipos de microscópios que possibilitam a observação em nível microscópico. Microscópios ópticos avançados, microscópios eletrônicos, microscópios de força atômica. Sequenciamento e síntese de genomas. Técnicas optogenéticas que permitem ativar neurônios com luz. Vacinas de mRNA que nos permitem desenvolver rapidamente vacinas para qualquer coisa, tornaram-se famosas durante a pandemia de Covid. Terapias celulares que extraem células imunológicas do corpo e as reprogramam para atacar qualquer alvo. Ideias conceituais,
como a teoria microbiana das doenças ou a compreensão da conexão entre o sistema imunológico e o câncer. Imagino que uma IA poderosa poderia acelerar essas descobertas em pelo menos 10 vezes, nos proporcionando 50 a 100 anos de progresso biológico em 5 a 10 anos. Por que não 100 vezes mais rápido? Admito que é possível, mas fatores como a sequência necessária de eventos e o tempo de experimentação são cruciais. Para alcançar 100 anos de progresso em um ano, tudo teria que dar certo na primeira tentativa, incluindo experimentos em animais e o desenvolvimento de equipamentos caros como novos microscópios. Na verdade, estou aberto à ideia, talvez absurda à primeira vista, de que poderíamos alcançar 1000 anos de progresso em 5 a 10 anos. Mas sou muito cético em relação à ideia de que poderíamos alcançar 100 anos de progresso em um único ano. Em outras palavras, acredito que há um atraso constante inevitável. Experimentos e o desenvolvimento de hardware têm uma latência inerente e precisam ser repetidos um número mínimo de vezes para descobrir coisas que não podem ser deduzidas logicamente. No entanto, além disso, há um potencial para massivo paralelismo. Por paralelismo, ele quer dizer que você pode usar não apenas um modelo de inteligência artificial, mas muitos, centenas, milhares, milhões. Você os implementa e eles trabalham simultaneamente em uma única tarefa ou em diferentes subtarefas, que depois são reunidas em uma única solução. Assim, você pode atribuir uma tarefa a vários modelos e, com isso, acelerar todo o processo, da mesma forma que você não dá uma tarefa grande a uma única pessoa, mas a várias, e cada uma faz sua parte. Em relação aos ensaios clínicos e às barreiras sociais, é importante destacar que, em certo sentido, as inovações biomédicas têm um histórico excepcionalmente forte de implementação bem-sucedida, ao contrário de algumas outras tecnologias. Como mencionado anteriormente, muitas tecnologias enfrentam barreiras sociais, mesmo quando são tecnicamente eficazes. Isso pode levar a uma visão pessimista sobre o que a inteligência artificial pode alcançar. No entanto, a biomedicina é única, porque embora os processos de desenvolvimento de medicamentos sejam extremamente complexos, depois de desenvolvidos, eles geralmente são implementados e utilizados com sucesso. Resumindo o que foi dito, minha principal previsão é que a biologia e a medicina com suporte de IA nos permitirão alcançar em 5 a 10 anos o progresso que biólogos e seres humanos teriam realizado em 50 a 100 anos. Vou chamar isso de século XXI comprimido. A ideia é que com uma IA poderosa, podemos realizar, em poucos anos, todo o progresso em biologia e medicina que seria feito ao longo de todo o século XXI. A seguir, tentarei listar o que podemos esperar. Esta lista não se baseia em uma metodologia rigorosa e quase certamente estará errada em detalhes, mas tento transmitir o nível geral de mudanças que devemos esperar. Prevenção e tratamento eficazes para praticamente todas as doenças infecciosas naturais. Dado o enorme progresso no combate a doenças infecciosas no século XX, não seria uma suposição radical pensar que poderíamos praticamente concluir essa tarefa no século XXI comprimido. Erradicação da maioria dos tipos de câncer. Nas últimas décadas, a taxa de mortalidade por câncer diminuiu cerca de 2% ao ano. Portanto, estamos no caminho certo para eliminar a maioria dos tipos de câncer neste século, no ritmo atual de desenvolvimento científico. Alguns subtipos já são tratados com sucesso, e estou otimista quanto a medicamentos que tratam o câncer em estágios iniciais, prevenindo seu avanço. A IA também tornará possíveis tratamentos extremamente personalizados, adaptados ao genoma específico do câncer. Embora isso já seja possível hoje, requer um grande investimento de tempo e recursos humanos, que a IA deve permitir que escalemos. Reduções de mortalidade e morbidade de 95% ou mais parecem possíveis. Prevenção e tratamento eficaz de doenças genéticas. Um rastreamento embrionário melhorado permitirá a prevenção da maioria das doenças genéticas e uma versão mais segura e confiável do CRISPR poderá curar a maioria dessas doenças em pessoas já existentes. Prevenção da doença de Alzheimer. Tem sido muito difícil entender o que causa o Alzheimer. Parece ser exatamente o tipo de problema que pode ser resolvido com ferramentas de medição mais avançadas,
que isolem os efeitos biológicos. Por isso, sou otimista quanto à capacidade da IA de resolver essa questão. Tratamento aprimorado para a maioria das outras doenças. Essa é uma categoria geral para doenças como diabetes, obesidade, doenças cardíacas, autoimunes e muitas outras. A maioria parece ser mais fácil de tratar do que o câncer e o Alzheimer, e em muitos casos, sua prevalência já foi significativamente reduzida. Por exemplo, a mortalidade por doenças cardíacas já diminuiu mais de 50%. Liberdade biológica. Nos últimos 70 anos, tivemos avanços no controle da natalidade, fertilidade, controle de peso e muito mais. Suspeito que a biologia, acelerada pela IA, expandirá significativamente essas opções. Peso, aparência, função reprodutiva e outros processos biológicos estarão totalmente sob o controle das pessoas. Vamos chamar isso de liberdade biológica, a ideia de que todos devem ter a capacidade de escolher quem querem ser e viver como preferirem. Duplicação da expectativa de vida humana. A expectativa de vida quase dobrou no século XX, de cerca de 40 anos para cerca de 75 anos. Portanto, no século XXI comprimido, ela poderá dobrar novamente, chegando a 150 anos. As intervenções para retardar o envelhecimento serão diferentes das que foram necessárias no século passado para prevenir mortes prematuras, principalmente na infância, devido a doenças. Mas a escala das mudanças não é sem precedentes. Já existem medicamentos que aumentam a expectativa de vida de ratos em 20 a 50%, com efeitos colaterais limitados. E alguns animais, como certas espécies de tartarugas, vivem 200 anos. Então, os humanos claramente ainda não atingiram um limite superior teórico. Vale a pena refletir sobre o quanto o mundo será diferente se tudo isso for alcançado em 7 a 12 anos, de acordo com os prazos otimistas para o desenvolvimento da IA. Sem dúvida, isso seria um triunfo humanitário inimaginável, a eliminação da maioria das calamidades que atormentaram a humanidade por milênios. Certamente, esses problemas seriam substituídos por outros, como garantir o acesso universal às novas tecnologias. Mas ainda assim, é importante considerar o impacto tremendo que isso teria no mundo, mesmo se a biologia fosse a única área em que a IA fosse aplicada com sucesso. Na sessão anterior, concentrei-me na biologia de forma geral e não abordei a neurobiologia e a saúde mental. No entanto, a neurobiologia é uma área da biologia e a saúde mental é tão importante quanto a física. A saúde mental afeta o bem-estar de uma pessoa até mais profundamente do que a saúde física. Centenas de milhões de pessoas vivem com uma qualidade de vida muito baixa devido a condições como dependência, depressão, esquizofrenia, autismo leve, TEPT, psicopatia ou deficiência intelectual. Bilhões de pessoas enfrentam problemas cotidianos que muitas vezes podem ser vistos como formas mais leves de um desses transtornos clínicos graves. Os princípios básicos que apresentei para a biologia se aplicam igualmente à neurobiologia. Esta área da ciência avança graças a um pequeno número de descobertas fundamentais, muitas vezes ligadas a ferramentas de medição ou intervenções precisas. Acredito que a IA acelerará essas conquistas e, portanto, o princípio de 100 anos de progresso em 5 a 10 anos se aplica à neurobiologia, pelos mesmos motivos que se aplica à biologia. Assim como na biologia, o progresso da neurobiologia no século XX foi enorme. Por exemplo, até a década de 1950, nem sequer compreendíamos como e por que os neurônios funcionavam. Espero que a IA acelere o progresso da neurobiologia em 4 direções diferentes, que trabalharão juntas para tratar doenças mentais e melhorar as funções do corpo. Tradicionalmente, temos a biologia molecular, a química e a genética. Existem muitos medicamentos que atuam sobre os neurotransmissores para alterar o funcionamento do cérebro, influenciar a atenção ou a percepção, modificar o humor, etc. A IA pode nos ajudar a desenvolver ainda mais esses medicamentos e acelerar a pesquisa sobre as bases genéticas das doenças mentais. Medições e intervenções neurobiológicas em pequena escala. Isso se refere à capacidade de medir o que muitos neurônios ou circuitos neurais individuais estão fazendo e intervir em seu funcionamento para modificar seu comportamento.
A optogenética e as sondas neuronais são tecnologias que permitem tanto a medição quanto a intervenção em organismos vivos. Neurociência computacional avançada. A IA provavelmente pode ser aplicada de maneira produtiva para resolver questões na neurociência de sistemas, incluindo, possivelmente, a identificação das causas reais e da dinâmica de doenças complexas, como psicose ou transtornos de humor. Intervenções comportamentais. Quase não mencionei isso, dado que o foco principal é o lado biológico da neurobiologia, mas a psiquiatria e a psicologia desenvolveram uma ampla gama de intervenções comportamentais ao longo do século XX. Faz sentido que a IA possa acelerar o desenvolvimento de novos métodos e ajudar os pacientes a seguir os tratamentos existentes. A ideia de um treinador de IA que sempre ajuda você a se tornar a melhor versão de si mesmo, estudando suas interações e ajudando a ser mais eficaz, parece muito promissora. Esses 4 caminhos de desenvolvimento, trabalhando juntos, assim como acontece com as doenças físicas, levarão à cura ou prevenção da maioria dos transtornos mentais nos próximos 100 anos, mesmo sem a ajuda da IA. Com o aceleramento proporcionado pela IA, isso poderá ser alcançado em 5 a 10 anos. Especificamente, imagino que algo assim possa acontecer. A maioria dos transtornos mentais provavelmente poderá ser curada. Não sou especialista em transtornos mentais. Na neurobiologia, trabalhei criando sondas para estudar pequenos grupos de neurônios. Mas acredito que transtornos como TEPT, depressão, esquizofrenia, dependência, entre outros, podem ser estudados e tratados de forma muito eficaz usando a combinação dos 4 caminhos mencionados acima. Os transtornos estruturais podem ser mais complexos, mas não impossíveis de tratar. Há algumas evidências de que a psicopatia está ligada a diferenças neuroanatômicas evidentes, com algumas regiões cerebrais em psicopatas sendo menos desenvolvidas. Acredita-se que os psicopatas carecem de empatia desde a infância. O mesmo pode ser verdadeiro para outras anomalias. Reconstruir o cérebro pode parecer complicado, mas talvez exista uma maneira de levar o cérebro adulto a um estado mais plástico, permitindo sua reestruturação. A prevenção genética eficaz de transtornos mentais parece possível. A maioria dos transtornos mentais tem algum componente hereditário, e os estudos de associação de genoma inteiro estão começando a identificar muitos fatores relacionados. É provável que a maioria desses transtornos possa ser prevenida com a triagem de embriões, assim como acontece com doenças físicas. Problemas cotidianos também serão resolvidos. A maioria de nós enfrenta problemas psicológicos diários que geralmente não são considerados transtornos clínicos. Alguns perdem a paciência rapidamente, outros têm dificuldade em se concentrar ou se sentem sonolentos com frequência. Alguns sentem medo ou ansiedade ou têm dificuldade em lidar com mudanças. Já existem medicamentos que ajudam a aumentar o estado de alerta ou a concentração, como a cafeína, o modafinil e o Ritalina. Mas é possível fazer muito mais. É provável que ainda haja muitos medicamentos a serem descobertos, bem como novos métodos de tratamento, como estimulação luminosa direcionada ou campos magnéticos. A experiência humana básica pode ser muito melhor. Muitas pessoas já experimentaram momentos extraordinários de iluminação, inspiração criativa, compaixão, autorrealização, amor, beleza ou paz meditativa. O caráter e a frequência dessas experiências variam muito entre diferentes pessoas e ao longo da vida de uma mesma pessoa. Isso sugere que o espaço de possibilidades é vasto e que grande parte da vida das pessoas pode ser preenchida com esses momentos especiais. Também é possível melhorar várias funções cognitivas. Um tema que frequentemente aparece em discussões de ficção científica sobre IA, mas que intencionalmente não discuti aqui, é a transferência da mente. A ideia de capturar a estrutura e a dinâmica do cérebro humano e implementá-las em software. Isso poderia ser o tema de um ensaio separado, mas basta dizer que, embora eu acredite que a transferência seja, em princípio, quase certamente possível, na prática, ela enfrenta desafios tecnológicos e sociais que, mesmo com uma IA poderosa, provavelmente não permitirão sua realização nos próximos 10 anos. Concluindo, a neurobiologia acelerada pela IA melhorará significativamente os tratamentos ou até curará a maioria dos transtornos mentais.
além de expandir consideravelmente as capacidades cognitivas e emocionais humanas. Isso será tão radical quanto as melhorias na saúde física. Talvez o mundo externo não mude tanto, mas o mundo que as pessoas percebem se tornará muito melhor, mais humano e oferecerá mais oportunidades de autorrealização. Também suspeito que a melhoria da saúde mental ajudará a resolver muitos outros problemas sociais, incluindo os políticos e econômicos. Não estou tão confiante de que a IA possa resolver o problema da desigualdade e do crescimento econômico quanto estou de que ela possa inventar tecnologias fundamentais, porque as tecnologias oferecem vantagens óbvias em termos de inteligência, incluindo a capacidade de contornar complexidades e a falta de dados. Por outro lado, a economia é cheia de limitações humanas e uma grande dose de complexidade interna. Sou cético quanto à possibilidade de a IA resolver o famoso problema do cálculo socialista, e não acredito que os governos delegariam sua política econômica a uma organização desse tipo, mesmo que ela fosse capaz disso. Além disso, há outras dificuldades, como convencer as pessoas a aceitarem tratamentos eficazes que possam parecer suspeitos para elas. Os problemas enfrentados pelo mundo em desenvolvimento são agravados pela corrupção generalizada nos setores privado e público. A corrupção cria um círculo vicioso, exacerbando a pobreza, que por sua vez gera ainda mais corrupção. Apesar disso, vejo motivos para otimismo. Doenças foram erradicadas e muitos países passaram de pobres a ricos, o que demonstra que as soluções para esses problemas podem trazer altos retornos de inteligência. Portanto, é provável que a IA consiga lidar com esses desafios de forma mais eficaz do que fazemos atualmente. Podem existir projetos que contornem as limitações humanas e nos quais a IA poderia se concentrar. Mais importante ainda, precisamos tentar. As empresas de inteligência artificial e os formuladores de políticas dos países desenvolvidos devem contribuir para garantir que as nações em desenvolvimento não sejam deixadas para trás. Assim, neste capítulo, continuarei a fazer previsões otimistas, mas sempre com a consciência de que o sucesso não é garantido e depende de nossos esforços coletivos. A seguir, apresento algumas suposições sobre como as coisas podem se desenrolar no mundo em desenvolvimento nos 5 a 10 anos após o advento da IA poderosa. Expansão dos cuidados médicos. A área onde sou mais otimista é a expansão dos cuidados de saúde por todo o mundo. Alguns avanços biológicos simplificam significativamente a logística de distribuição. Por exemplo, erradicar a malária seria difícil, porque exige tratamento a cada infecção. Uma vacina que precisasse ser administrada apenas uma vez tornaria a logística muito mais simples. De modo geral, acredito que 5 a 10 anos é um prazo razoável para que uma parte significativa dos benefícios da IA em saúde chegue até mesmo aos países mais pobres do mundo. Um objetivo realista seria que 5 a 10 anos após o advento de uma IA poderosa, os países em desenvolvimento estivessem consideravelmente mais saudáveis do que os países desenvolvidos de hoje, mesmo que ainda fiquem atrás das nações mais ricas. Crescimento econômico. Será que o mundo em desenvolvimento pode alcançar rapidamente o mundo desenvolvido, não só na área da saúde, mas em outras áreas econômicas? Há um precedente. No final do século XX, vários países da Ásia Oriental cresceram de forma constante, cerca de 10% ao ano, o que lhes permitiu alcançar as nações desenvolvidas. É possível que ministros das finanças e chefes de bancos centrais auxiliados por IA possam repetir ou até superar esse crescimento de 10%. Muitas medidas de saúde provavelmente acelerarão o crescimento econômico de forma natural e transformarão a produtividade. Tecnologias não relacionadas à saúde, mas que são aceleradas, como tecnologias energéticas, drones de transporte, materiais de construção aprimorados e logística mais eficiente, podem se espalhar globalmente de maneira natural. Telefones celulares, por exemplo, se espalharam rapidamente pelos países da África subsaariana graças a mecanismos de mercado, sem a necessidade de grandes esforços de caridade. Segurança alimentar. Fertilizantes e pesticidas melhores, automação e o uso eficiente da terra aumentaram drasticamente a produtividade agrícola no século XX,
salvando milhões de pessoas da fome. A engenharia genética está atualmente melhorando ainda mais muitas culturas agrícolas. Descobrir novas formas de fazer isso e melhorar a eficiência das cadeias de suprimentos pode levar a uma segunda revolução verde impulsionada pela IA, ajudando a diminuir a diferença entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Mitigação das mudanças climáticas. As mudanças climáticas serão sentidas mais intensamente nos países em desenvolvimento, dificultando seu progresso. Podemos esperar que a IA aperfeiçoe tecnologias que desacelerem ou previnam mudanças climáticas, como remoção de carbono da atmosfera, tecnologias de energia limpa e carne cultivada em laboratório, que reduziria a dependência da agricultura de alto carbono. Como mencionei antes, a tecnologia não é a única barreira ao progresso na luta contra as mudanças climáticas. Fatores sociais também desempenham um papel importante. Desigualdade dentro dos países. Eu falei principalmente sobre a desigualdade como um fenômeno global, mas também a desigualdade dentro dos países. Com tecnologias médicas avançadas, aumentos radicais na expectativa de vida e medicamentos para melhorar a cognição, há preocupações legítimas de que essas tecnologias possam ser acessíveis apenas para os ricos. Estou mais otimista em relação à desigualdade dentro dos países, especialmente nos países desenvolvidos, por dois motivos. Primeiro, os mercados funcionam melhor em países desenvolvidos, e eles tendem a reduzir o custo de tecnologias caras ao longo do tempo. Segundo, as instituições políticas dos países desenvolvidos são mais responsivas às necessidades de seus cidadãos e têm mais capacidade estatal para implementar programas de acesso universal. Espero que as pessoas exijam acesso a tecnologias que melhorem radicalmente a qualidade de vida. Não é garantido que essas demandas sejam atendidas, e essa é uma área em que precisamos trabalhar juntos para construir uma sociedade justa. Existe um problema separado relacionado à desigualdade de riqueza, que considero mais complexo e que discuto na seção final. Problema da recusa em adotar serviços. Um desafio é que as pessoas podem se recusar a utilizar serviços baseados em IA, semelhante ao movimento anti-vacina. Isso pode levar a ciclos negativos de feedback, onde, por exemplo, pessoas menos capazes de tomar boas decisões recusam as tecnologias que melhorariam sua capacidade de decisão, aumentando o abismo social e talvez criando uma classe mais baixa distópica. Este problema é difícil de resolver porque, do ponto de vista ético, forçar as pessoas a aceitar essas tecnologias não parece correto, mas podemos, pelo menos, tentar melhorar a compreensão científica das pessoas, e talvez a própria IA possa nos ajudar nisso. As críticas às tecnologias modernas são comuns, mas a maioria das pessoas acaba por adotá-las quando tem escolha. As pessoas aceitam a maioria das tecnologias médicas e de consumo, enquanto tecnologias que devem ser restringidas, como a energia nuclear, são resultado de decisões políticas coletivas. Estou otimista de que os avanços biológicos da IA chegarão rapidamente às pessoas em países em desenvolvimento. Espero, embora não tenha certeza, que a IA possa permitir que os países em desenvolvimento se aproximem dos níveis dos países desenvolvidos. Preocupo-me com o problema da recusa, tanto em países desenvolvidos quanto em desenvolvimento, mas suspeito que isso diminuirá com o tempo. Esse mundo não será perfeito, e aqueles que estão atrás talvez não consigam alcançar os outros, pelo menos nos primeiros anos. Mas, se fizermos tudo ao nosso alcance, poderemos iniciar um movimento real em direção ao progresso. Suponhamos que tudo discutido nos primeiros 3 capítulos se concretize. Doenças, pobreza e desigualdade serão significativamente reduzidas, e a qualidade da experiência humana melhorará drasticamente. Isso não significa, porém, que todas as principais causas do sofrimento humano serão eliminadas. As pessoas ainda representarão ameaças umas às outras. Os conflitos humanos são inerentemente antagônicos, e a IA pode ser usada tanto pelos mocinhos quanto pelos bandidos. É provável que a IA permita uma propaganda e vigilância muito mais eficazes, 2 ferramentas fundamentais no arsenal dos ditadores. Portanto, cabe a nós decidir em que direção as coisas irão. Se quisermos que a IA favoreça os direitos individuais, teremos que lutar por isso. Vejo essa questão sob 2 perspectivas: o conflito internacional e a estrutura interna dos Estados. Do ponto de vista internacional,
é crucial que os países democráticos tenham vantagem no cenário global quando a IA poderosa for criada. O autoritarismo impulsionado por IA é um cenário assustador de se imaginar. Portanto, as democracias devem ter a capacidade de impedir o uso autoritário da IA e de proteger os direitos humanos nas nações autoritárias. Mesmo que tudo corra bem, ainda há a questão da luta entre democracia e autocracia dentro de cada país. É difícil prever o que acontecerá, mas estou moderadamente otimista de que, se houver um ambiente global onde os países democráticos controlam a IA mais poderosa, a própria IA possa estruturalmente favorecer o avanço da democracia em todo o mundo. Talvez não seja necessário propaganda. Bastaria desbloquear o fluxo livre de informações. Mesmo nas democracias, ainda há injustiça. Uma sociedade baseada no Estado de Direito promete a seus cidadãos que todos serão iguais perante a lei e terão direito aos direitos humanos fundamentais. Mas, obviamente, na prática, esses direitos nem sempre são garantidos. O fato de essa promessa ser cumprida, mesmo que apenas parcialmente, já é motivo de orgulho. Mas será que a IA pode nos ajudar a ser melhores? Por exemplo, a IA pode melhorar nossos sistemas jurídico e judiciário, tornando as decisões e processos mais imparciais. Uma implementação madura e bem-sucedida de IA poderia reduzir o viés e tornar o sistema mais justo para todos. Não estou sugerindo substituir juízes por sistemas de IA literalmente, mas a combinação de imparcialidade com a capacidade de compreender e processar situações complexas do mundo real parece promissora para o campo do direito e da justiça. Pelo menos, tais sistemas poderiam trabalhar ao lado de humanos, ajudando-os a tomar decisões. Da mesma forma, a IA poderia ser usada para reunir opiniões e alcançar consenso entre os cidadãos, resolvendo conflitos, encontrando pontos em comum e buscando compromissos. Também há a possibilidade evidente de usar a IA para fornecer serviços governamentais, como benefícios de saúde ou assistência social, que deveriam ser acessíveis a todos, mas que muitas vezes são fortemente limitados em algumas áreas mais do que em outras. Tudo isso são ideias bastante vagas, e como mencionei no início desta sessão, estou longe de ser tão confiante na viabilidade dessas realizações quanto estou em relação às conquistas em biologia, neurobiologia e combate à pobreza. Elas podem ser irrealistas e utópicas, mas é importante ter uma visão ambiciosa, estar disposto a sonhar grande e tentar algo novo. Se tudo o que foi discutido nos 4 capítulos anteriores se concretizar, estaremos livres de doenças, pobreza e desigualdade. É ótimo viver em um mundo tão tecnologicamente avançado, justo e digno, mas se a IA for responsável por tudo, de onde virá o sentido da vida para as pessoas? Como elas sobreviverão economicamente? Acho que essa questão é mais complexa que as demais. Não quero dizer que sou mais pessimista em relação a ela do que a outros tópicos. Quero dizer que ela é mais vaga e difícil de prever antecipadamente, porque está ligada a questões macroscópicas sobre a organização da sociedade, que geralmente são resolvidas com o tempo e de maneira descentralizada. Por exemplo, sociedades históricas de caçadores-coletores poderiam pensar que a vida seria sem sentido sem a caça e os rituais religiosos associados a ela, e poderiam considerar nossa sociedade tecnológica moderna, com fartura, como desprovida de propósito. Eles poderiam não entender como nossa economia sustenta a todos ou que função as pessoas desempenham em uma sociedade mecanizada. Sobre a questão do significado, acho errado pensar que as tarefas que você faz são sem sentido apenas porque a IA poderia realizá-las melhor. A maioria das pessoas não é a melhor do mundo em nada, e isso não parece incomodá-las muito. Hoje, elas ainda podem contribuir com vantagens comparativas e encontrar significado no valor econômico que produzem. Mas as pessoas também obtêm grande satisfação de atividades que não têm valor econômico. Posso passar o dia tentando melhorar em um videogame ou subir uma montanha de bicicleta mais rápido, e para mim, realmente não importa que haja alguém muito melhor nisso em algum lugar. De qualquer forma, acredito que o sentido vem principalmente das relações humanas e da conexão, não do trabalho econômico. As pessoas precisam sentir que realizaram algo, mesmo que seja uma competição. E no mundo pós-IA, é possível que ainda se passe anos trabalhando em tarefas extremamente desafiadoras com estratégias complexas. Assim como hoje, quando as pessoas se dedicam a projetos de pesquisa, tentam se tornar atores de Hollywood ou fundar empresas.
O aspecto econômico me parece mais complicado do que o aspecto do significado. Por econômico, neste capítulo, quero dizer que a maioria ou todas as pessoas podem não ser capazes de contribuir significativamente para uma economia baseada em IA. No curto prazo, concordo com os argumentos de que a vantagem comparativa continuará mantendo as pessoas relevantes e, de fato, aumentando sua produtividade, podendo até nivelar o campo de jogo em alguns aspectos. Enquanto a IA fizer 90% das tarefas melhor que os humanos, os 10% restantes significarão que as pessoas trabalharão arduamente, ganharão salários mais altos e, de fato, criarão muitos empregos humanos, complementando e potencializando o que a IA faz bem. Esses 10% vão se expandir e os empregadores continuarão contratando quase todos. Uma das áreas em que os humanos provavelmente manterão uma vantagem relativa ou até absoluta por muito tempo é o mundo físico. No entanto, acredito que, a longo prazo, a IA se tornará tão amplamente eficiente e barata que isso deixará de funcionar. Nesse ponto, nosso sistema econômico atual perderá o sentido e uma discussão social mais ampla sobre como a economia deve ser organizada se tornará necessária. No passado, a civilização sobreviveu a grandes mudanças econômicas, de caçadores-coletores para a agricultura, da agricultura para o feudalismo e do feudalismo para o industrialismo. Suspeito que algo novo e desconhecido será necessário, algo que ninguém previu adequadamente até agora. Isso pode ser um grande rendimento básico universal para todos, embora eu suspeite que isso seja apenas uma parte da solução. Poderia ser uma economia capitalista de sistemas de IA que, em seguida, distribuam recursos às pessoas em grandes quantidades, já que o bolo econômico geral seria imenso. Ou talvez as pessoas ainda tenham valor econômico, mas não da forma que os modelos econômicos convencionais prevêem. Todas essas soluções apresentam muitos possíveis problemas, e é impossível saber se farão sentido sem várias iterações e experimentos. E, como em alguns outros problemas, provavelmente teremos que lutar para obter um bom resultado. Evidentemente, caminhos exploratórios ou distópicos também são possíveis e devem ser evitados. Nas ideias apresentadas, tentei imaginar um mundo que seria plausível se tudo corresse bem com a IA, e muito melhor do que o mundo de hoje. Não sei se esse mundo é realmente possível, e mesmo que seja, ele não será alcançado sem um imenso esforço e a luta de muitas pessoas corajosas e dedicadas. Todos, incluindo as empresas de IA, terão que dar sua contribuição para mitigar os riscos e aproveitar ao máximo os benefícios. Mas este é um mundo pelo qual vale a pena lutar. Se tudo isso realmente acontecer nos próximos 5 a 10 anos, a vitória sobre a maioria das doenças, o crescimento da liberdade biológica e cognitiva, a libertação de bilhões de pessoas da pobreza e o acesso a novas tecnologias, o renascimento dos direitos humanos, eu suspeito que todos que presenciarem isso ficarão surpresos com o impacto que terá sobre eles. De certa forma, a visão apresentada aqui é extremamente radical. Não é o que quase todo mundo espera para a próxima década, e provavelmente muitos acharão uma fantasia absurda. Alguns podem até não considerá-la desejável. Este ensaio reflete valores e escolhas políticas com os quais nem todos concordarão. Mas, ao mesmo tempo, há algo deslumbrantemente óbvio nisso, algo excessivamente claro, como se inúmeras tentativas diferentes de imaginar um mundo melhor inevitavelmente levassem a algo semelhante. Acredito que os valores culturais são uma estratégia vencedora porque representam um conjunto de milhões de pequenas decisões que têm uma força moral evidente e geralmente unem todos do mesmo lado. É difícil argumentar contra instintos humanos básicos como justiça, cooperação, curiosidade e autonomia. E esses valores se acumulam, ao contrário de impulsos mais destrutivos. É fácil afirmar que crianças não devem morrer de doenças se podemos evitar isso. E a partir daí, é fácil concluir que todas as crianças merecem esse direito. Com base nisso, não é difícil argumentar que todos nós devemos nos unir e usar nossa inteligência para alcançar esse resultado. Poucos discordariam que pessoas devem ser punidas por atacar ou prejudicar outras sem necessidade. E a partir daí, a ideia de que punições devem ser consistentes e sistemáticas para todos não está muito distante. Da mesma forma, é intuitivamente compreensível que as pessoas devam ter liberdade e ser responsáveis por suas próprias vidas e escolhas. Essas simples intuições, quando levadas ao extremo, levam ao Estado de Direito, à democracia e aos valores do iluminismo.
se não inevitavelmente, pelo menos como uma tendência estatística, é para onde a humanidade já parecia estar se dirigindo. A IA apenas nos dá a chance de chegar lá mais rápido, tornar a lógica mais óbvia e a meta mais clara. Concluímos aqui a análise desses dois ensaios. Lembro que o primeiro ensaio foi de Sam Altman e se chama A Era da Inteligência. E o segundo ensaio é de Dario Amodei, Máquinas de Cuidado Amoroso. Agora devemos entender que, após a implementação ampla da inteligência artificial, haverá tanto coisas boas quanto ruins, e as consequências podem ser absolutamente diversas. Escrevam nos comentários o que vocês acham. Será que teremos mais aspectos positivos ou negativos com a introdução dessa tecnologia? Não deixem de conferir nosso canal no Telegram. Lá tem muito conteúdo interessante sobre o mundo da tecnologia e da IA. Obrigado por assistir e até os próximos vídeos.